Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 41ª reunião ordinária da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul do ano de 2020. Cumprimentando os senhores vereadores, as vereadoras, assessoras. Nós, como as matérias já foram distribuídas, dispensa a leitura das mesas e já ingressamos de imediato no pequeno e grande expediente. Primeiro, pois não, vereador Ari? Líder de bancada sugeriu o adiamento do pequeno e grande expediente. Nós, todos os que estão envolvidos na eleição, e eu acho que seria importante se nós hoje adiássemos o pequeno e grande expediente. Existe um consenso de nós suspendermos, apesar que nós temos que aguardar o líder do governo, que ainda não está aqui. E também o PTB, né? E o PTB também ainda não tem. E o PT, mas tem maioria na maioria. Casa. Tem maioria. 4, 5, 6, 7, 8. Tem maioria. Há concordância do plenário? Vereador Carlão. Senhor presidente, colegas vereadores, respeitando a posicionamento do vereador Ari, mas como até a presente sessão não houve uma suspensão do pequeno e grande expediente em função da eleição, até muitos vereadores têm abdicado de ir à tribuna. Né? Sim. Eu penso que poderíamos manter o pequeno expediente e o grande. Peço que o plenário decida. Vamos colocar em votação, então. Eu peço que os colegas ocupem os seus assentos, por gentileza, para nós fazermos a votação. Adiamento do pequeno e grande expediente, vereador. Se houve um pedido de suspensão e não há consenso, então nós vamos colocar em votação. Quem estiver a favor que o pequeno e grande expediente seja suspenso, fique sentado, e quem quiser que a reunião seja normal, fique em pé. Está em votação? 4, 5. Teremos sessão normal, então. Teremos o pequeno e grande expediente. Então, vamos lá. Ingressando no pequeno expediente, o primeiro vereador inscrito, o vereador Edmar Guilherme Hermani. Segundo vereador inscrito, o vereador César Antônio Sequinato. Eu vou pedir 3 vezes a comunicação de... Depende de quantos partidos tu tem. Senhor presidente, senhores vereadores, após um período aí, talvez até de esperanças que o mercado de trabalho tivesse uma espécie de revitalização no nosso país, os últimos dados da empregabilidade no nosso país são extremamente preocupantes. O país bateu um recorde negativo de demissões. E nos preocupa também, vereador Gerson, porque agora tem a ajuda emergencial que foi concedido aí durante esse período de pandemia, está praticamente aí, pelo que consta, chegando ao seu final. Além do alto número, infelizmente, de desempregados, também essa questão social que nos preocupa com relação à não continuidade do auxílio emergencial, também causa preocupação aquilo que para muitos era um fantasma da década de 80 e até a chegada do Plano Real, que é o chamado fantasma da inflação. Os reajustes de aluguéis que estão previstos, ou seja, no período de 12 meses, vereador Donei, o IGPM está beirando os 21%, se não me engano 20,93%. Grande parte dos contratos firmados no nosso país são pela variação do IGPM. Então, mais do que nunca vai ser necessário a negociação, a compreensão entre proprietários e locadores nas questões envolvendo o reajuste de aluguéis. E, infelizmente, nós estamos tendo, inclusive na nossa cidade, muitos empreendedores, principalmente da área de eventos, que não suportam mais pagar aluguel, pois estão sem receitas
desde praticamente março e abril. E também nos preocupa muito a falta de matérias-primas que estão acontecendo hoje no nosso país, em função até de todo esse desarranjo das cadeias produtivas que impactaram toda a cadeia de suprimentos. A China parou antes, a China voltou antes e voltou com força total. Então, nosso país acho que já está com uma desvalorização do real frente ao dólar de 43%, e esse desarranjo, junto com a variação cambial, está aí fazendo as nossas indústrias terem imensas dificuldades de abastecimento de matéria-prima. Me foi relatado semana passada que a indústria de Caxias do Sul está literalmente parada. Só para vocês terem uma ideia da magnitude, a Marco Polo, a maior empresa fabricante de ônibus do planeta, não tem vidro, ou seja, sem vidro, sem para-brisa, não pode sair o ônibus da unidade produtiva. Então, há um desafio enorme agora neste final de 2020, esse início de 2021, com essa retomada fortíssima do processo inflacionário e também esses desarranjos na cadeia de suprimentos das nossas empresas. E em havendo uma segunda onda ou até uma retomada da primeira onda, né, é fundamental que as autoridades constituídas, né, não deixem a atividade produtiva nesse país cessar. Infelizmente, a cadeia produtiva do tabaco, que ainda, apesar de todos os esforços em prol da diversidade econômica no nosso município, a cadeia produtiva do tabaco é o que nos dá sustentáculo. Agora, muitas empresas encerraram o processamento aí da safra 2020, estão aguardando para iniciar o processamento do tabaco que está chegando ou ainda vai chegar nas empresas, e foram praticamente talvez a safra mais longa praticamente da história recente da cadeia produtiva do tabaco. Foram praticamente aí durante 10 meses trabalhadores e trabalhadoras empregados nas nossas indústrias aí de processamento de tabaco. Então, graças a Deus que temos o tabaco, mas terá que ser graças aos homens e aos futuros gestores que teremos que fazer a verdadeira diversificação da nossa economia, para que, junto com a cadeia produtiva do tabaco, a empregabilidade em Santa Cruz continue num patamar favorável e, quem sabe, até melhorando ainda mais. Muito obrigado, senhor presidente. Seguindo no pequeno expediente, próximo vereador inscrito, o vereador Alberto João Reck. Senhor presidente, colegas vereadores, inicialmente fazer um comentário sobre a tramitação na casa agora da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece o orçamento para o próximo ano, e considerar que nós temos esse período de discussão, de debate, e deve a Comissão de Finanças e Orçamento também, e a Comissão de Constituição e Justiça, provavelmente, mas chamarem, enfim, uma audiência pública para nós fazermos o debate do Poder Legislativo com a comunidade sobre esse projeto que ingressou na Câmara para tramitação, mas dizer que, infelizmente, essas peças acabam vindo já engessadas ou prontas, em alguns aspectos genéricos, muito genéricos, né, na colocação das aplicações dos investimentos que vão ser realizados, até porque nós teremos ali à frente a troca de gestão a partir de 1º de janeiro. E sabemos que historicamente isso acaba também gerando alguns problemas ou algumas dificuldades para a próxima gestão. E a capacidade de dialogar com esse Poder Legislativo ela é extremamente importante, porque nós trazemos aqui muitas demandas da nossa comunidade.
Inclusive, esses dias eu brinquei que eu apresentaria aqui uma indicação ao Poder Executivo, um pedido de providência solicitando o patrulhamento, vereador Sérgio Sequinati, de todas as estradas do interior e o asfaltamento de todas as estradas da cidade. Quando acontecem esses debates do orçamento, assim como de resto em toda a campanha política, no interior se perguntam muito por que tantas promessas e tantas grandes transformações na área urbana e tanto esquecimento da nossa área rural. Então nós temos hoje já uma série de dificuldades que a agricultura enfrenta, as estiagens, agora esse próprio processo da pandemia que afetou também em grande parte a nossa agricultura, mas mesmo assim nós todos temos consciência da importância da agricultura para a economia do nosso município, do nosso estado e do nosso país. Então está na hora das administrações públicas olharem um pouco mais para as condições e para a infraestrutura do interior do nosso município. Eu queria também, senhor presidente, colegas vereadores, fazer aqui uma breve homenagem a algumas pessoas cujo passamento foi registrado, cujo falecimento foi registrado nos últimos dias e que merecem aqui o reconhecimento, a lembrança, a memória dessa Câmara de Vereadores. Inicialmente, a senhora Maria Catarina Bacelar Machado, vítima do Covid, já com idade bastante avançada, mãe da professora Júlia Rejane de Souza, uma companheira de lutas de sindicato do magistério estadual, e que, infelizmente, nos últimos dias de sua vida teve que conviver, foi acometida pelo Covid-19, o que acabou provocando o seu óbito. Então, nossos votos de pesar, nossa solidariedade à família. Na semana passada também, o senhor Vonibaldo Baumgarten, empresário, dono do Areal Baumgarten, relativamente jovem, 76 anos de idade, mas que também já enfrentava muitos problemas de saúde, marcou a convivência da sua família, da sua empresa, da sua comunidade pela sua simplicidade, pelo exemplo de homem batalhador, pela forma generosa com que colaborava também com a comunidade. Então, também nossa solidariedade, nossos votos de pesar aos seus familiares. Hoje, o falecimento do professor Ivo José Miller, um ícone da educação no nosso município, tão reconhecido, talvez o grande protagonista da estrutura da escola Ernesto Alves de Oliveira, hoje no centro da nossa cidade, que aos 93 anos veio a falecer. Aproveitou com certeza muito bem a sua vida, deixa um legado importante para a nossa comunidade, mas principalmente para a comunidade educacional Ernesto Alves de Oliveira. De fato, marcou o seu protagonismo, a sua disposição, o seu dinamismo, principalmente o seu empenho na construção daquela estrutura que é a Escola Ernesto Alves de Oliveira. Felizmente, ainda em vida, recebeu a homenagem de se tornar o patrono da biblioteca da Escola Ernesto Alves. Professor Ivo José Miller, então, já tem seu nome, a sua trajetória, a sua história reconhecida e eternizada nesse espaço tão importante dentro de um educandário que é a biblioteca. E, posteriormente, nos manifestaremos mais, senhor presidente. Próximo inscrito no pequeno expediente, vereador Zé Abreu. Obrigado, senhor presidente. Dessa forma, cumprimentar a mesa, colega secretário Gerson Trevisan, colegas vereadores, colegas vereadoras, colaboradores da casa, imprensa, comunidade que nos assiste. Bem, a gente está encaminhando alguns pedidos de providências para o Executivo
E como é um trabalho rotineiro do meu gabinete, do nosso trabalho de circular pelas comunidades, a gente tem feito isso diariamente e realmente tem encontrado algumas situações bastante complicadas e algumas obras que não estão em andamentos. É muita promessa de obra, muito anúncio de obra e, na realidade, de fato, as obras não estão acontecendo. Mas a comunidade está aí para avaliar e fazer a leitura da melhor forma possível, pensando no conjunto. Dessa forma, peço para o Executivo, com esses pedidos de providência, para a limpeza e retirada de galhos acumulados na rua José Edivino Guiers, de frente à residência número 48, no bairro Margarida, onde está um depósito lá de lixo, de entulhos, de galhos, móveis. Da mesma forma, uma limpeza e retirada desse lixo acumulado, entulhos e resto de móveis, na rua Luiza Gás, no encontro com a rua Irmão Pedro, também no bairro Margarida, e aonde esse terreno é um terreno particular, mas ele está em aberto, e então a gente pede que o Executivo tome providência de notificar o proprietário e que faça essa limpeza, porque a gente, na caminhada lá e conversando com um dos vizinhos, viu a tradicional caçada dos cachorros, dos animais que estavam soltos nos ratos. Então, é um estado complicado, bichos mortos jogados ali, então precisa ser tomar uma providência dessa limpeza. Uma outra questão que a gente encontra em toda a cidade, e a gente já fez muitos pedidos de providências e solicitações para a Secretaria de Transporte e Serviço, e é sobre a iluminação. Muitas lâmpadas queimadas, muitas fotocell que acabam não desligando a lâmpada. Tem que haver esse entendimento por parte da Secretaria. A gente já hoje mesmo passei por um caminhão da Prefeitura, o pessoal da equipe da energia trabalhando. A gente sabe que existe esse trabalho, mas devemos apertar um pouco o passo, porque está chegando o verão, as pessoas querem curtir o anoitecer na frente das suas casas e muitas vezes é uma escuridão só. E cito como exemplo a rua Lotário Bartolomai, de frente ao número 345, no bairro Margarida também. Essa lâmpada e o fotocell não funcionam há quase um ano, o morador estava me dizendo. A verificação de lâmpada e poste de iluminação na rua Lino Manuel dos Santos, no bairro Santa Vitória, que alguns postes ali que estão sem iluminação, existe o fotocell, existe a lâmpada, mas não estão ligando, não está ligando. Então é isso que os moradores reivindicaram e a gente pede para que os responsáveis, o secretário, façam essa visita nesses endereços aí e assim pela cidade toda, porque a gente se depara durante a noite com muitos pontos sem iluminação. Iluminação é segurança pública. Precisamos que haja que acelere, né, colega Alberto, esse trabalho aí com as equipes para justamente atender a comunidade. Senhor presidente, por enquanto seriam essas minhas colocações. Muito obrigado. Próximo inscrita no pequeno expediente, vereadora Solange Finger. Boa noite, caros colegas, funcionários da casa.
presidente Eustor. Muito tempo eu não uso a tribuna, deixando mais para os colegas, né? Mas hoje, como eu fiz uma indicação, achei por bem usar. E antes de falar dessa minha indicação, eu quero deixar claro uma coisa. O povo está muito confuso com essa coisa, se eu vou ou não vou concorrer. E, presidente, como eu não vou citar nomes e não estou concorrendo, eu acho que não precisa ser editada essa minha fala. Eu não estou concorrendo pelo motivo da minha mãe, que todo mundo sabe, que ela está acamada, quase 100% dependente, então não ia poder me dedicar à minha campanha. Hoje eu fiz uma indicação, eu ia começar a fazer as indicações só a partir da semana que vem, sair do período eleitoral. Eu já fiz uma que é do posto da Brigada no Rio Pardinho. E já vou começar a lutar por isso desde agora. E vou continuar lutando os 4 anos fora dessa casa. E toda indicação que eu entrar com ela agora até o final do ano, vai ser indicações que eu vou ficar lutando por elas por uma comunidade. Porque eu posso não estar aqui dentro, mas eu estou com a comunidade, eu estou com Santa Cruz, e eu vou estar aberto, à disposição, para ajudar qualquer um que precisar de alguma coisa, é só me procurar. Se eu tiver como ajudar com meus conhecimentos, intercedendo com algum prefeito, não sei quem vai ser, eu vou bater lá com quem, com a comunidade que eu estiver representando e vou fazer as suas reivindicações. Eu achei necessário colocar isso aqui porque eu já ouvi de tudo. Eu já ouvi eleitor meu dizendo que teve uma pessoa lá dizendo que eu estaria apoiando ela e que ainda ia arrumar 15 votos que a pessoa era para arrumar. Não. Quem eu estou apoiando, eu estou ligando e pedindo meu apoio. Ninguém vai poder dizer assim, a Solange elegeu fulana, porque eu não estou trabalhando para um. Ou fulano ou Solange estava apoiando e perdeu a eleição. Não. Eu estou dizendo que é uma boa pessoa, alguns. Então, se eu não entrei em contato, eleitores meus eleitores, é porque alguém está indo por conta própria. Seriam essas minhas colocações, senhor presidente. Ok, encerrado o pequeno expediente, não temos nenhuma inscrição no grande expediente e eu já vou direto ao líder do governo, pergunto se já tem os projetos que irão à votação na noite de hoje. Sim, presidente. Vereadores, vereadoras, já temos um projeto então à votação pelo Executivo, tá, presidente? Que é o item 10.6, projeto de lei número 97/2020, declara de utilidade pública a Associação Recreativa Medalha de Ouro, autor Poder Executivo. Então, presidente, seria só esse projeto a votação na noite de hoje pelo Executivo. Ok. Pelo Legislativo, nós temos ainda os projetos. O 4.1, projeto de lei número 58L/2020, que denomina de via pública de Rua Maria Eleonora Trins, autor vereador João Cassep. Também temos o projeto de lei número 10.22, o item 10.22, projeto de lei número 29L/2020, institui o Junho Violeta no município de Santa Cruz do Sul, autor vereador Gerson Luiz Trevisan. O item 10.28, projeto de lei número 49L/2020, denomina praça no bairro Belvedere de Praça Vó Naia, autor vereador João Cassep. O item 10.29, projeto de lei número 50L/2020, denomina de via pública de Rua Cláudio Laureno Ren, autor vereador Ildonei Caspari. Item 10.30, projeto de lei número 51L/2020, denomina de via pública de Rua Professor Wilson Ademar Griesan, autor vereador Ildonei Caspari. Item 10.31, projeto de lei número 53L/2020, denomina via pública de Rua Olásio de Fraga, autor vereador Gerson Luiz Trevisan. Item 10.33, projeto de lei número 55L/2020, denomina de via pública de Rua Professor Valquir José Cruz, autor vereador João Cassep. E o item 10.36, projeto de decreto número 09/2020, concede a condecoração de mérito desportivo ao senhor Fábio Teixeira Silveira, autor vereador César Antônio Sequinato. Seriam esses os projetos que estão em votação e que irão à votação na noite de hoje. Senhor presidente, uma questãozinha. Pois não? O veto não vai hoje.
Não, ele não está trancando a pauta. Tranquilo. Tem prazo ainda. Ok. Colocar os projetos em votação, nós entramos na discussão da ordem do dia. Temos algum vereador que queira se manifestar? Eu, presidente. Vereador Gerson Trevisan se inscreveu. Excelentíssimo senhor presidente, Eustor Renato Desbecel. Minha saudação também aos nossos colegas vereadores, vereadora Solange, os nossos servidores aqui do Poder Legislativo, a nossa imprensa que acompanha e noticia os fatos aqui da Casa do Povo, a nossa comunidade que se encontra nos seus lares, acompanhando essa nossa última reunião antes das eleições, agora no próximo dia 15, quando no sufrágio eleitoral nós teremos a oportunidade de votar nas pessoas que conduzirão os destinos do município a partir do ano de 2021, o nosso prefeito, nosso vice-prefeito, os nossos vereadores aqui do município, e um processo muito importante que trata da democracia, e isso mexe, porque a política, o que é a política? A política é a arte de governar. Governar para todos, sem distinção, políticas públicas de construção para o futuro e, principalmente, nós melhorarmos a vida do nosso povo. Claro que nós aqui no município, o município de certa forma, ele fica um pouco limitado porque ele depende, senhor presidente, muitas vezes das questões federais e estaduais. Mas o município pode sim, no seu dia a dia, implementar situações para melhorar os destinos aqui do município. Mas, senhor presidente, nós queremos falar aqui de uma situação, de uma indicação nossa, que trata da questão do recolhimento de lixo, lá no percurso do salão do Albino Graloff, lá no Puzzle, na entrada São Martinho, até o salão Ingo Bronick, linha Felipe Neri. Lá já existe o recolhimento uma vez por mês. Porém, o itinerário, o caminhão de lixo, ele não passa nestes locais. Então nós temos ali praticamente uns 3 quilômetros que não são atendidos. Nós tiramos as fotos, mas eu não tive a oportunidade de ir a tempo, porque nós estávamos no interior. Mas ao longo da próxima semana nós iremos novamente mostrar essa problemática. E não é pouco lixo dentro do mato. Então nós não podemos conviver com uma situação dessa. Nós temos que atender os nossos agricultores também no destino final dos resíduos sólidos. Então, para tanto, nós falaremos novamente sobre isso e, inclusive, mostraremos as fotos. Nós também, senhor presidente, estamos encaminhando um pedido de informações que envolve os nossos permissionários de táxi, porque hoje nós temos o sindicato dos taxistas. Eu acredito que hoje nós temos aí em torno de 15 taxistas que são sindicalizados, e nós temos também a Associação Rádio Táxi, e lá nós temos também os profissionais do táxi, algo em torno de 170 profissionais. Então nós elencamos aqui uma série de perguntas que envolve inclusive o aplicativo de táxi, que também é um aplicativo que a Associação Rádio Táxi utiliza. E nós temos também no município, como nós temos os aplicativos também trabalhando no município, há necessidade de uma fiscalização por parte da municipalidade. E aí nós estamos aqui elencando uma série de situações aqui, e nós queremos ter um conhecimento melhor sobre uma
questão ou outra, então a gente aguarda, senhor presidente, para frente aí essa situação do pedido de informações. Então eu acredito que daqui 15, 20 dias aí a gente tenha condições aí de receber essas informações, até para que a gente possa passar para o conhecimento da nossa comunidade, criar esse debate aqui na Casa do Povo, que nós entendemos que é muito importante, enquanto os serviços que envolvem os modais, né, tanto o transporte coletivo, quanto o serviço de táxi e também os aplicativos, nós temos que trabalhar numa balança, né? A gente sabe que hoje o transporte coletivo está com muitas dificuldades, nós não queremos de momento algum que nós tenhamos prejuízo em relação a esse serviço, até porque ele atende uma grande parcela da nossa população. Nós temos que proteger os nossos taxistas também, e os aplicativos estão aí também, e o sol nasceu para todos. Então nós vamos aguardar essas informações aí, para que nós possamos então falar sobre isso para a nossa comunidade. Nós também, senhor presidente, nós encaminhamos aqui a indicação de número 968/2020, agora da semana que passou aí, para que sejam feitos trabalhos de conservação, limpeza na praça, no espaço existente lá nas ruas Espírito Santo e Pita Pinheiro, em frente às instalações da EMF Duque de Caxias, ali no bairro Piratini, na Nery. Nós precisamos fazer uma ampla limpeza ali, nós precisamos revitalizar os equipamentos que estão ali na praça. Há necessidade de um trabalho de poda nas árvores ali, porque as árvores estão sofrendo com os parasitas, e até para que a gente tenha a possibilidade de abrir, vamos dizer assim, a praça, para que as pessoas possam sentar à noite ou mesmo à tardinha com mais segurança, com as suas famílias, com seus filhos, para que possam brincar lá nos brinquedos, e que tenham aí então uma segurança maior ali, para que as pessoas possam participar. Eu também quero somar esforço, colega vereador Zé Abreu, em relação à sua indicação que envolve lá a rua Irmão Pedro e a Luísa Gás, aquela problemática do lixo. Nós já tínhamos falado alguns dias atrás aqui. O problema lá é grave e há necessidade por parte da Secretaria dos Transportes e Serviços Públicos, né, fazer esse atendimento junto àquela população, porque nós não podemos conviver com uma cena que a gente está vivenciando lá. Os moradores não merecem aquilo, né? Isso fica muito, vamos dizer assim, não condiz com a realidade do bairro, né? A gente tem um carinho muito grande pelo bairro Margarida Aurora, a gente circula bastante lá. Então a gente pede, senhor presidente, para que tanto a minha indicação, vereador Zé Abreu, como a sua, né, a gente tenha esse acompanhamento por parte do município, para que a gente possa resolver este problema grave lá e atender, né, e dar uma tranquilidade maior aos moradores lá, até porque onde a gente tem uma quantidade de lixo muito grande, a gente tem ali a questão que envolve, né, os parasitas, enfim, barata, os roedores, e isso pode inclusive causar algum mal à saúde de alguém, e isso é uma coisa que amplia de forma, vamos dizer assim, bastante substancial, e isso não condiz com a realidade das pessoas ali. Então nós precisamos resolver esse problema. Por um momento seria isso, senhor presidente. Seguindo na discussão da ordem do dia, próximo vereador inscrito, o vereador João Cassep. Senhor presidente, senhores vereadores, colegas funcionários da Câmara, encaminhei algumas indicações ao Executivo e também uma ao Legislativo. O Executivo que possa ver a possibilidade, depois de uma análise técnica,
colocar um redutor, uma faixa de segurança na rua Ramiro Barcelos, em frente ao supermercado Miller. Sábado mesmo, eu me deparei com várias situações onde que pessoas idosas fazem compra, e não só pessoas idosas, mas crianças e a população em geral, mas fazem compras ali no supermercado Miller, vão atravessar a rua e não sem nenhuma segurança. O estacionamento ali é pouco e as pessoas precisam deixar o carro do outro lado, e eu vejo com muita preocupação aquela situação em frente ao supermercado Miller. Então o executivo poderia colocar ali uma faixa de segurança, onde daria uma maior segurança às pessoas que ali transitam. Também também fiz uma indicação para que fosse colocado um redutor de velocidades também na rua Barão do Arroio Grande. O pedido dessa solicitação é a preocupação dos moradores com o aumento de fluxo de veículos com o novo conjunto de apartamentos que estão sendo entregues na rua Arnoldo Henrique Zimmer, perto da escola Leonel Brizola. Já tem um quebra-mola no final da descida, porém da rua Barão do Arroio Grande até o residencial Vila Verona não tem redutor de velocidade. Ali tem um trecho que não possui calçada, fazendo com que as pessoas caminhem na rua, causando insegurança a quem transita naquele local. Mas também, senhor presidente, colegas vereadores, algumas semanas atrás eu fiz um encaminhamento a respeito do banco de sangue do Hospital Santa Cruz, onde que solicitava que a Câmara de Vereadores liderasse algum movimento e o Poder Executivo, junto aos funcionários da Câmara, junto aos funcionários do Executivo, para que pudessem fazer doação de sangue junto ao Banco de Sangue do Hospital Santa Cruz. É preocupante, Carlão, tu que tem essa ligação com a saúde, e eu vejo muitas pessoas falando que defendem a saúde e não conseguem visualizar situações como essa, de que um banco de sangue está com 20% só da sua capacidade de sangue, e ali precisa ser atendido, cirurgias, emergências que chegam, e as próprias pessoas que precisam fazer a transfusão no momento que mais precisam, o banco de sangue está quase zerado, vereador Ildonei. Então é necessário sim, e o Poder Legislativo pode liderar isso, o Poder Executivo pode liderar isso junto à comunidade de Santa Cruz, incentivando que as pessoas possam ir lá e fazer a doação de sangue. Tenho certeza que isso vai aliviar o sofrimento de muitas pessoas e o sofrimento de muitas famílias. A angústia de ter que sair correndo atrás de doadores para poder realizar uma cirurgia. Fica aqui o meu apelo, senhor presidente, e colega Gerson, de que a Câmara de Vereadores, então, lidere, mesmo que possa ser colocado na sua página oficial, que o Executivo também possa fazer isso, fazendo um chamamento à comunidade para fazer essa doação de sangue. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Próximo inscrito, vereador, na discussão da ordem do dia, vereador César Antônio Sequinato. Tirou o casaco. Senhor presidente, senhores vereadores, entre outros projetos está sendo levado à votação agora na ordem do dia, de minha autoria e corroborado pelos demais edis, o projeto 1036, que concede o mérito desportivo ao ginete, o Fábio Teixeira da Silva, né? Eu até trouxe aqui, Fábio Teixeira da Silveira, e até trouxe aqui meu notebook até para, se fosse o caso, ler o extenso currículo de conquistas do Fábio Teixeira da Silveira. E ele, neste ano de 2020, alguns vereadores do ONEI consideram um ano, de certa forma, perdido. Ele praticamente arrebatou quase todos os prêmios, né, na nossa Expo Inter em Esteio. Se fôssemos analisar sobre o aspecto do desempenho desportivo, dá para dizer que seria um atleta fora da curva. Esta casa ela já homenageou, inclusive com a sua iniciativa, vários desportistas aqui da nossa cidade, do basquete, do tênis, as mais variadas
modalidades esportivas. Então, este ano, né, ele foi o vencedor do freio de ouro, do bocal de ouro entre as fêmeas, né, e também, né, conquistou o freio de prata entre fêmeas e também o freio de prata entre machos. E aqui, fazendo esse reconhecimento com mérito desportivo ao Fábio Teixeira da Silveira, também aqui aproveito a oportunidade de destacar, vereador Matias Bertrand, o imenso potencial que Santa Cruz tem em sediar eventos, sediar remates, vereador Bruno Faller, pela nossa posição geográfica, por estarmos aqui praticamente entre a metade sul do estado e também a proximidade com a grande Porto Alegre, inclusive com Esteio, Santa Cruz do Sul teria todas as condições de ser um grande centro de sediar remates, não só da raça crioula, que está tendo assim um desempenho fantástico aqui no nosso município, mas também os chamados remates de bovinos e até de outros animais, de outras modalidades de equinos. E hoje nós temos o nosso parque de eventos. Da forma como ele ali está, vereador Zé Abreu, ele já é considerado um dos melhores parques de eventos do nosso país. Com pequenos investimentos, ele poderia ser, sem dúvida nenhuma, ficar entre os 3 melhores do nosso país. É fundamental, eu acho que aí eu faço até uma espécie, vereador Deonei, de meia-culpa, que eu não consegui sensibilizar o senhor prefeito para que fizesse, não digo pesados, mas até modestos investimentos para que o parque de eventos realmente ele se tornasse um dos 3 melhores do Brasil. Ali é desejo dos nossos gaúchos e gaúchas, né, de termos ali uma pista de laço com uma arquibancada coberta. Por enquanto, quem sabe, não necessariamente com pista coberta, uma pista de laço coberta, mas principalmente com uma arquibancada para dar maior conforto. A arquibancada coberta que a maioria dos centros de eventos do nosso estado e do nosso país já tem. E ali ainda enfrentamos sérios problemas de segurança. Com pequenos investimentos poderíamos fazer ali um centro também de remates, proporcionando mais uma atividade empreendedora em Santa Cruz do Sul e também aí desenvolver mais ainda, né, o já aguerrido, competentíssimo núcleo de criadores de cavalo crioulo que temos em nossa cidade e que é motivo de orgulho, inclusive, desse núcleo, né, de hoje, com certeza, esta Casa Legislativa reconhecer o trabalho, os méritos, a competência desportiva do ginete Fábio Teixeira da Silveira e, com este reconhecimento, projetar um crescimento das nossas atividades equestres e também um forte apoio a partir de 2021 para os tradicionalistas, para os amantes da arte gaúcha, né, que são muito numerosos e unidos aqui na nossa cidade. Repito sempre, praticamente é um chavão meu, Santa Cruz do Sul tem o melhor da arte, da cultura germânica, tem o melhor da cultura afrodescendente e também tem o melhor da nossa cultura gaúcha aqui presente. Nós somos praticamente, né, um resumo do microcosmo cultural gaúcho, né, aqui na nossa cidade, no centro do estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, senhor presidente. Seguindo na discussão da ordem do dia, próximo vereador inscrito, o vereador Alberto João Reck. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos acompanha, queria me manifestar inicialmente. Temos um expediente hoje do vereador Bruno Faller, solicitando informações sobre as ações relativas ao retorno das aulas na rede municipal, provavelmente.
E nós tivemos mais uma vez o adiamento, vereador Ildonei, do retorno às aulas na rede estadual, porque o Estado não está conseguindo dar as condições adequadas para o retorno às aulas. Então existe toda uma pressão da comunidade, uma pressão sobre os professores. Nós temos aí uma preocupação extremamente profunda e de fato que merece atenção, que é do transporte escolar. A grande maioria dessas vans, e o pessoal faz investimentos no início do ano letivo para garantir a qualidade do transporte. Infelizmente, depois de 3 semanas de aula, 4 semanas de aula, com o início da pandemia, se paralisou o ano letivo, se iniciou o processo de aulas à distância e, infelizmente, os transportadores estão passando por dificuldades muito grandes. Em função, primeiro, dos investimentos, da dedicação quase que exclusiva da maioria para esse processo, e agora, caso aconteça a volta, ou da forma como está prevista a volta, ainda eles vão ter que limitar o número de estudantes dentro do transporte escolar, o que vai inviabilizar totalmente a atividade, porque a metade dos alunos provavelmente não vai pagar, não vai ser suficiente para custear o transporte, a despesa do transporte. Além dos horários diferenciados que estão sendo propostos, pelo menos na rede estadual, de 3 horas ininterruptas, das 8 às 11 da manhã, por exemplo, e no turno da tarde, provavelmente também das 13h30 até 16h30. Então, muito preocupante. Acompanhávamos hoje, por exemplo, a entrevista da secretária municipal de Educação, e a gente percebe que quando as decisões são tomadas sem diálogo, sem conversa, sem construção, são tomadas dentro do gabinete, elas não refletem a realidade dos nossos educandários. Então, tenho escutado, recebido muitas mensagens de críticas de servidores e professores da rede municipal, muitos ansiosos também pela volta às aulas, mas preocupados com as questões de segurança. Da segurança, da saúde de todas as pessoas envolvidas no processo. Nós temos, acredito que na volta que aconteceu na rede privada, que tenha se conseguido contornar todas essas dificuldades e oferecer as condições adequadas, ainda que numa escola particular, numa escola privada, tenha ocorrido um caso que acabou provocando a suspensão de aulas de uma determinada turma em função de um resultado positivo para o Covid. Em relação à rede municipal, na semana passada iniciou uma mobilização, além dos questionamentos já encaminhados pelos sindicatos, à administração sobre as condições que são oferecidas e de que forma vão ser organizados os protocolos, uma mobilização dos educadores e servidores tanto de EMEIs quanto de EMFs, sobre como vai ser organizado e estruturado esse processo. Nós sabemos que nós temos dentro desses quadros da educação uma série de professores e funcionários que teoricamente ou pelos critérios estabelecidos pertencem ao grupo de risco e provavelmente aí sim nós teremos aí na sequência muitos atestados e muitas outras dificuldades que serão criadas. Então seria interessante que a administração municipal repensasse o seu decreto, a sua disposição de retornar às aulas de uma forma, uma decisão tomada de uma forma unilateral e vertical, e sentasse com as partes envolvidas, com os diretores e procurasse conciliar a forma ideal de proporcionar, de promover esse retorno. Então, com certeza, em função de alguma pressão ou até como um ato político-eleitoral, se cria uma condição que logo ali depois vai ser suspensa de novo ou vai ser tornada nula, né? Enfim, a preocupação é grande e a mobilização que existe hoje dentro do quadro do funcionalismo municipal, ela é extremamente importante, porque é uma forma pelo menos de alertar para a sociedade, de que quando virem as consequências dessa determinação, de que a categoria não se nega a voltar para a aula, mas a categoria quer voltar com segurança.
e essa sensibilidade a administração municipal deve ter, de construir junto com os professores, junto com as equipes diretivas, um calendário, aliás, não só para concluir esse ano letivo, mas também para preparar, ou de repente, em cima dessa realidade, fazer uma organização preliminar do próximo ano letivo. Então, vereador Ildunei, por exemplo, se a decisão for de, a partir de algumas avaliações, mesmo que do ponto de vista da qualidade do ensino insuficientes, ou de determinar que se aprove todos os alunos, ou de que se faça a promoção daqueles mais qualificados, daqueles que se esforçaram mais, o município deveria estar sentando com os educadores para construir um calendário letivo para 2021. Até lá, até o início do ano letivo, vai estar contornado vai estar contornada toda essa situação da pandemia, não se sabe, mas pelo menos mostrar boa vontade para o diálogo e tentar construir um calendário para o ano que vem, que ele estabelecesse, olha, vamos aprovar os alunos, mas nos 3 primeiros meses a gente vai trabalhar retomada de conteúdos, vamos dar uma valorizada para que, pelo menos, aqueles conteúdos que são pré-requisitos, que eles sejam explicados, esmiuçados e se possibilite esse aprendizado mínimo dos alunos. E aí, a partir disso, sim, retomar o ano letivo seguinte para garantir, então, a continuidade e a eficiência desse processo. Então, infelizmente, ainda não temos um pouco de bom senso por parte da administração municipal, mas com certeza também ainda temos tempo para corrigir essa situação. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu queria aqui, vejo também que o colega Carlão encaminha aqui a moção de pesar aos familiares do senhor Vonibaldo Baumgarten, né? Já manifestamos a nossa solidariedade, mas eu queria, nesse aspecto, dizer que perdemos aí algumas pessoas de expressão dentro da nossa comunidade nessas últimas semanas, e principalmente a perda hoje do professor Ivo José Miller, né? Ela é emblemática, mas ela é um símbolo também da luta pela educação, de uma vida dedicada à educação, e a importância do legado que ele deixa, com certeza também não será em vão, eternizado já com o nome da biblioteca, e a presença do nome do professor Ivo em todos os momentos importantes da escola Ernesto Alves de Oliveira refletem essa grandeza. E nesse sentido também queremos manifestar as nossas condolências, nossos votos de pesar aos familiares da dona Hermina Maria Schuch, sogra do subprefeito de Monte Alverne, Inácio Fort, que faleceu na noite de ontem, foi enterrada na tarde de hoje, 99 anos de idade. Na verdade, há 20 dias de completar 100 anos de idade, ela veio a óbito, já vinha há muitos anos enfrentando uma doença, esteve sob os cuidados dos familiares, né, dos filhos do Nestor Schuch, e também da Lúcia Fort, esposa do nosso amigo Inácio Fort. Então, eles, com certeza, se dedicaram, deram todos os cuidados, toda a atenção necessária. 99 anos de idade, é uma bela trajetória, uma grande trajetória de luta, uma pessoa simples, humilde, batalhadora também. Então, aos familiares que sigam os bons exemplos, que honrem o legado que essas pessoas deixam para a nossa comunidade. Era isso, senhor presidente. Pois não? Concordância dos colegas vereadores, e ainda temos tempo para fazer, eu entendo que os colegas vereadores, líderes ou todos os vereadores dessa casa, passamos hoje à noite ainda a votação de uma recomendação da casa, do pedido de moção de pesar para a família do professor Ivo José Miller. Esse educador, eu estou com 70 anos e me lembro da minha juventude e ele já era educador. Milhares de pessoas passaram pela mão dele. Se a mesa determina para todos assinarem.
Vamos providenciar, sim. Faremos a concordância, acredito que todo o plenário, então vamos providenciar, a mesa providencia. Obrigado, e durante a reunião vamos pegar as devidas assinaturas. Obrigado. Tá bom? Bem lembrado, vereador Alberto. Próximo vereador inscrito na discussão da ordem do dia, vereador Francisco Carlão Smith. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, comunidade santacruzense, a nossa saudação. Nós temos diversos projetos que irão à votação na noite de hoje, tanto por parte do Executivo Municipal quanto colegas vereadores. E um deles é o projeto de lei número 116 do Executivo, que autoriza a locação de prédio para ceder à Associação Rio Grandense de Empreendimentos e Assistência Técnica e Extensão Rural. A nossa conhecida, reconhecida Emater. É perfeitamente justo que o município ceda um espaço para que a Emater possa desenvolver o seu trabalho de escritório nessa cidade. É importante ressaltar que o município de Santa Cruz tem um convênio com a Emater há mais de 50 anos. Imagine só, presidente Astor, o que isso representa em termos de qualidade, de assistência técnica, especialmente no que se refere à agricultura familiar. Por isso, um projeto que merece sim ser aprovado ainda na noite de hoje. Nós temos também diversos projetos de colegas vereadores, mas ainda em relação ao Executivo, projeto de lei número 50, que autoriza o mesmo a abrir créditos especiais no montante de R$2 milhões para dar atendimento a diversas demandas da área da saúde, que sempre tem prioridade. E projetos de lei de colegas vereadores, denominação de ruas. São pessoas que, sem dúvida alguma, contribuíram, vereador Ildonei, muito para fazer Santa Cruz o que ela é hoje. E se refere nas mais diversas áreas, a área da educação, a área social, a área da assistência e assim por diante. Então é justo que se faça esse reconhecimento. O ideal até seria que muitas vezes se pudesse fazer isso em vida, vereador Ildonei, né? Quanto seria bonito se nós pudéssemos, em vida, homenagear e reconhecer o ex-prefeito Arno João Frantz, inaugurando lá o ginásio, colocando o seu nome e ele presente naquele momento. O que mudaria isso? Qual é o prejuízo que traria isso para alguém da comunidade política? Bem pelo contrário, né? Não que agora não tenha o seu valor, mas se a pessoa pudesse estar presente ali, né? E eu acho que até podemos pensar num projeto, né, uma determinada idade, que esses projetos pudessem ser aprovados com a pessoa ainda em vida. Assim sendo, projeto do vereador João Cassep, que denomina a rua Professor Valquírio José Cruz, no loteamento Kempf. Também de origem do vereador Gerson Trevisan, do loteamento Kempf, rua Olásio de Fraga. No bairro Belvedere, denomina a praça pública de Praça Vonaia, de autoria do vereador João Cassep. De autoria do nobre colega vereador Ildonei Caspari, também no loteamento Kempf, de rua Professor Wilson Ademar Grisa, que marcou história no Colégio Mauá, como tantos e tantos. Inclusive Vossa Excelência, seu pai, e todo dia nós assistimos e ouvimos o diretor do Colégio Mauá, Nestor Rachen, falando
episódios que fizeram a história do Mauá, que completou recentemente 150 anos de trabalho importante no nosso município. Então, certamente será eternizado ainda mais a nível de município e reconhecido o trabalho profícuo, importantíssimo do professor Wilson Ademar Grisen. Permite uma parte, vereador? Pois não, vereador Idonei. Também temos aí o pedido do nome de rua para o senhor Cláudio Laureno Ren, que foi diretor industrial, colaborou em muitas entidades assistenciais, realmente foi significativo no desenvolvimento de Santa Cruz do Sul, presidente do Cid Tabaco. Só para complementar, você deve ter passado sem querer por cima. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Obrigado pela contribuição, vereador. Esse projeto irá à votação ainda na noite de hoje, do Cláudio Ren, né? Sim. Sim. Sem dúvida, uma pessoa muito atuante na cadeia do tabaco, e reconhecemos também a importância desse projeto e o reconhecimento do seu Ren, bem como projeto de autoria do vereador João Cassep. Solicito mais 5 minutos, senhor presidente, como autor, que denomina a Rua 3 do loteamento Trinques de Rua Maria Eleonora Trinques. Parabéns, vereador Cassep, né, pelo reconhecimento a esta família tradicional de Santa Cruz do Sul. Também de autoria do Executivo, que declara de utilidade pública a Associação Recreativa Medalha de Ouro, né, que tem uma bela história em Santa Cruz do Sul. Certamente assim possibilitará também que possa angariar recursos. Família Peçanha, que muito orgulha a nós santacruzenses por todas as conquistas que já teve a nível mundial, inclusive. Nós encaminhamos também 4 proposições, uma delas, e estivemos no local visitando moradores da Travessa Ilópolis, no bairro Esmeralda, a segunda rua direita, subindo o corredor Zanetti, que as pessoas, os moradores ali nas proximidades estão pedindo uma melhoria naquela travessa, que está esburacada, quando chove fica água empoçada, e é bastante curta. É uma travessa que talvez não chega a 100 metros, e um patrulhamento e uma colocação de material, de brita ali, certamente vai resolver o problema. Também estamos encaminhando uma solicitação dos moradores da rua Padre Antônio Vieira e João de Barros e proximidades, para que seja colocado no cruzamento ou na junção das ruas Padre Antônio Vieira e João de Barros um container. O que é que acontece? É que os moradores depositam o lixo naquela esquina, o caminhão passa para fazer o recolhimento, mas enquanto esse caminhão não vem, muitas vezes os animais, os cães especialmente, terminam por arrebentar as sacolas plásticas e fazem um esparramo de todo o material ali. Então um container certamente atenderia e resolveria esse problema, bem como também é uma questão de saúde pública. E por derradeiro, nós também queremos relatar aqui os nossos sentimentos aos familiares da senhora Ilka Ana Kondzen, que veio a falecer com 92 anos de idade, uma pessoa muito querida, muito ligada à comunidade, que viveu para a família, bem como o senhor Vunibaldo Baumgarter, cujo nosso colega vereador Alberto Reck já fez referência aqui, né? Faleceu relativamente jovem, com 76 anos de idade, um empresário do Areal Baumgarten, e deixa assim enlutado, então, os seus familiares, mas certamente ambos se encontram em ótima companhia junto do Nosso Senhor. Bem como, notícia triste hoje, vereador Idonei, do nosso sempre diretor, Ivo José Miller, né? Foi meu diretor, inclusive. Quando o Ernesto Alves, Idonei, era ainda na frente do quartel. Também estudou lá, né?
marcou história, uma pessoa extremamente boníssima, querida, conciliador, né? Um exemplo de educador, né? E a sua esposa, que da mesma forma, na mesma linha, era muito querida, né? Faleceu há alguns anos, e o seu Ivo até esteve, se não me falha a memória, Alberto, o ano passado, ainda aqui com a Janaína, né? Na Câmara de Vereadores, sempre com aquela sua forma simples, querida, risonha, né? De fazer contato com as pessoas. Aqui, a vida terrena é uma passagem, Eudonei. E o que conta é que nestas horas se pode partir como o professor Ivo e as outras pessoas, seu Vunibaldo também, né? E também a senhora Ana Konzen, e tantos outros que partem, mas de consciência tranquila, que procuraram fazer o melhor, viver para a família, contribuir com a comunidade, aquilo que nós aprendemos dos nossos pais, né? E que cada vez mais deve ser trabalhado. Infelizmente hoje me parece que muitos valores estão perdidos, muitos desses valores, né? Mas cabe a nós, enquanto pais, enquanto avô, Eudonei, né? Procurar orientar os filhos, os netos, para que sejam pessoas íntegras e possam contribuir para uma sociedade melhor. Muito obrigado. Encerrada a discussão da ordem do dia, eu convoco os senhores vereadores para nós entrarmos em processo de votação. Está sendo confeccionado, mas nós vamos... Vamos lá então, processo de votação, o item 4.1, projeto de lei número 58L/2020, denomina de via pública de Rua Maria Eleonora Trins, autor vereador João Cassep. Em votação, aprovado por unanimidade. Item 10.6. Projeto de lei número 97/2020, declara de utilidade pública Associação Recreativa Medalha de Ouro, autor Poder Executivo. Em votação, aprovado por unanimidade. Item 10.22, projeto de lei número 29L/2020, institui o Junho Violeta no município de Santa Cruz do Sul. Autor, vereador Gerson Luiz Trevisan. Em votação, aprovado por unanimidade. Item 10.28, projeto de lei número 49L/2020, denomina praça no bairro Belvedere de Praça Vó Naia. Autor, vereador João Cassep. Em votação, aprovado por unanimidade. Item 10.29, projeto de lei número 50L/2020, denomina via pública de Rua Cláudio Laureno Ren. Autor, vereador Ildonei Casper. Em votação, aprovado por unanimidade. Item 10.30, projeto de lei número 51L/2020, denomina de via pública de Rua Professor Wilson Ademar Crisan. Autor, vereador Ildonei Caspre. Em votação, aprovado por unanimidade. Item 10.31, projeto de lei número 53L/2020, denomina de via pública de Rua Olásio de Fraga. Autor, vereador Gerson Luiz Trevisan. Em votação, aprovado por unanimidade. Item 10.33, projeto de lei número 55L/2020, denomina de via pública de Rua Professor Valquir José Cruz. Autor, vereador João Cassep. Em votação, aprovado por unanimidade.
Item 10.36, projeto de decreto número 09/2020, concede a condecoração do mérito desportivo ao senhor Fábio Teixeira Silveira, autor vereador César Antônio Sequinato. Em votação, aprovado por unanimidade. Votação dos expedientes diversos em bloco, aprovado por unanimidade. Votação da ata da 40ª reunião ordinária realizada no dia 3 de novembro de 2020. Em votação, aprovado por unanimidade. Encerrada o processo de votação, ingressamos na discussão da pauta. Primeiro, o vereador inscrito, o vereador João Cassep, declina. Vereador Carlão, declina. Entramos nas explicações pessoais. Primeiro vereador inscrito, o vereador João Cassep, declina. Segundo vereador inscrito nas explicações pessoais, Francisco Carlão Smith, declina. Vereador Hildo Ney, declina. Vereador Alberto João Reck. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, gostaria de fazer aqui apenas um registro de que, enquanto dura a pandemia, também persiste a solidariedade da nossa comunidade. Quero falar aqui de muitos trabalhos voluntários que estão acontecendo de auxílio às pessoas da nossa comunidade, especialmente com os quais a gente tem mais proximidade, que são o Grupo do Bem e o próprio Comitê Solidário de Santa Cruz do Sul, que continua semanalmente realizando as atividades e jantas na quarta-feira no Menino Deus, no polo lá do Faxinal Menino Deus, e nas quintas-feiras no Bom Jesus, com a participação, com a colaboração e o envolvimento das lideranças comunitárias. Uma ação extremamente importante porque as pessoas, algumas empresas têm contribuído, algumas pessoas físicas contribuem, mas um trabalho voluntário. As pessoas arrecadam, recebem, levam até os locais e a própria comunidade se envolve no preparo da alimentação e estão ajudando muita gente e, inclusive, com o aumento do número de pessoas atendidas semanalmente. E eu chamo a atenção disso, eu trago essa informação, porque ao mesmo tempo, depois de alguns meses, a Secretaria Municipal da Educação também voltou a distribuir cestas básicas nas escolas ou para os alunos. Desde a semana passada, estranho um pouquinho que houve um espaçamento muito grande desde o início, ou a distribuição das primeiras cestas básicas e agora a retomada desse trabalho com as comunidades. Tanto assim que os servidores das escolas e as próprias pessoas da comunidade estranharam que o Papai Noel veio adiantado, Chegou agora no final de outubro, começo de novembro, de novo nas escolas municipais. Já tínhamos escutado alguns comentários de que haviam esses estoques guardados e de que um trabalho que teoricamente tem uma secretaria específica para fazê-lo, que é a Secretaria de Políticas Públicas, ficou reservado para a Secretaria de Educação. Mas de qualquer forma, é extremamente importante que os alimentos ainda tenham sido distribuídos antes do seu vencimento, e que tenham essa importância de qualificar a alimentação das pessoas nos nossos bairros. Lamentamos ainda que não tenha sido incrementado o projeto ou o processo de aquisição de alimentos produzidos, alimentos orgânicos principalmente, mas os alimentos produzidos pela nossa agricultura familiar, que poderiam ter sido incorporados nesses kits distribuídos nos bairros da nossa cidade. Porque são pessoas que vivem em situação de maior vulnerabilidade social, pessoas com mais dificuldades econômicas, e para quem uma alimentação mais saudável, com certeza, traria benefícios ainda maiores do que essas cestas que estão sendo distribuídas.
Mas é importante que a administração municipal tenha esse compromisso de regularmente fazer essa distribuição, não pontualmente, no início da pandemia e agora no final do mês de outubro, quando se aproxima o Papai Noel. Então, a comunidade permanece mobilizada, a comunidade permanece extremamente solidária e com certeza nós vamos conseguir engajar a comunidade nesse processo, dando essa possibilidade de alimentação para as famílias mais carentes da nossa sociedade. Obrigado, senhor presidente. Não, vereador Ildonei. O colaborador da casa está procurando a assinatura dos colegas vereadores. Como já tem mais da metade, eu acho que a gente faz a votação e fica à disposição da... Já está aí? Foi votado nos expedientes diversos, já foi aprovado. Já foi aprovado. Ok, nenhuma inscrição mais. Não havendo mais nenhuma inscrição e não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião.